por exemplo, os crimes hediondos. Nós tínhamos diversos crimes hediondos, hoje não tem mais. Os crimes hediondos eram aqueles que você não tinha progressão de pena. A partir da sentença, você teria que cumprir integralmente a pena. O homicídio. O tráfico de drogas. Não tem mais. Nós chegamos ao absurdo de achar que o preso tem direito ao convívio. Eu acho que tem, mas depois que ele cumprir a pena. Eu fui servir na Ilha Grande certa vez, na minha vida, em 1991. A Ilha Grande, ela já era uma estrutura antiga, mas lá você via como se tratava, vamos chamar assim, o poder público, como tratava o preso e a execução penal. A Ilha Grande era uma colônia agrícola e ela tinha lá todas as estruturas, oficinas. Então, um preso que não sabe fazer nada, ele vai plantar lá dentro mesmo. Vai aprender alguma coisa. Vai fazer. Eles participavam da pesca, aqueles que já estavam numa situação de bom comportamento. Existe esse fato, né? O bom comportamento de antes talvez não seja o de agora. Eles, na Vila Dois Rios, havia lá um cerco grande, que é uma estrutura de armadilha. O peixe entra e não sai. Então, os presos saíam em 2 canoas gigantescas, e saíam mais ou menos, eram quase que 8 presos por canoa, remavam até esse local, estavam no bom comportamento, e pegavam os peixes, enchiam as canoas, mas canoa, imagina-se uma árvore, ela preparada para ser uma canoa, é daquele tamanho, né? Enchia aquilo de peixe e trazia para o presídio, alimentava os presos, né? Aquilo fazia parte da alimentação dos presos. E lá tinha oficinas de marcenaria e outros ofícios similares, tá bom? Não vou ficar lembrando os nomes dos ofícios todos, não, mas tinha isso lá. Gradativamente isso foi sendo danificado, a estrutura não era recomposta e o relaxamento público começou a ser percebido. Pelo menos eu observava isso. O preso passou a ser aquele camarada que não tinha mais atividade, exceto a pesca, que sempre isso não parou. E ficava lá amontoado da maneira e com os objetivos que eles lá se definiam, né? Bem, então hoje nós temos uma sociedade acuada, com medo de sair à rua, com medo de ser assaltada, com medo de ser, num desses assaltos, morta, porque tentou evitar que levasse um telefone celular. Às vezes é morta por entregar também. Também, por qualquer razão. Morre por qualquer razão. Se entrega, morre. Se não entrega, morre. Se não consegue tirar um anel do dedo, morre. Se deixou a moto morrer. Se deixou a moto morrer, morre. Então é dessa maneira. E são essas pessoas que têm os benefícios. Elas cumprem 2 anos, vão para o regime externo com tornozeleira eletrônica. Isso não impede que eles tornem a cometer crime, pelo contrário. A reincidência é grande e essa estrutura hoje não reeduca, porque a lei de execuções penais tem como objetivo a reeducação e a reinserção na sociedade. Mas vai reeducar de que maneira? Se ele não aprendeu nada, ou fica 1 ano, acha que isso é suficiente para aprender? Não é suficiente. Essas pessoas que, lamentavelmente, não tiveram assistência familiar inicialmente. É dessa maneira, familiar. Porque, teoricamente, o Estado está com a sua máquina
pronta para assistir a família. Tem escola, tem isso, tem aquilo, mas a educação familiar falhou. Essas pessoas muitas das vezes tiveram até família, educação familiar, mas eram almas nocivas, almas tergiversantes, almas delinquentes, que vieram aqui para se desenvolver, mas esqueceram da última missão e voltaram a delinquir novamente na atual reencarnação. Eu estou fazendo essa referência porque eu acredito piamente nisso. Então, eles aqui são tratados como devem ser os delinquentes. Mas apareceram uns juristas, uns iluminados, que começaram a achar que eles precisariam ter um tratamento mais humano. Então, a gente precisa rever essa questão também da lei de execuções penais. Como é a reeducação do preso? Como nós vamos reinserir na sociedade? Depois, o cara comete um crime, vamos imaginar, 12 anos. Com um sexto da pena, ele sai. Aí vai para o semiaberto. Tornozeleira. Isso não impede que o camarada volte a cometer crime. Claro que ele só sabe fazer isso. Só sabe fazer isso. Né? E eu acredito que até estatisticamente, né, acaba se provando isso, né? Você vê hoje em dia muitos bandidos roubando de tornozeleira. Sim, por exemplo, nós tivemos no mês de março alguns delitos, eu vou citar um aqui, que teve maior notoriedade, foi um sequestro conduzido por um delinquente que foi sentenciado a uma pena de 9 anos por roubo. O roubo é o crime praticado sob ameaça, sob ameaça à vítima, né? Com arma de fogo, com arma branca, e foi sentenciado a 9 anos. Ele com 2 anos saiu com tornozeleira e, por razões pessoais, ele teve uma rixa na localidade onde ele convivia, com problemas mentais ou não, ou querendo ir para um outro estado, que essa era a situação que ele se encontrava, para fugir daquela coletividade, porque eles acabam sabendo onde o vagabundo está, né? Ainda mais se for da mesma facção, querendo partir para um outro estado, e era o caso para Minas Gerais. Ele estava armado, entrou num ônibus na rodoviária, ele achou que tinha um camarada que era policial, que não era policial. Ele resolveu sequestrar o ônibus, ainda dentro da rodoviária, sequestrar o ônibus, porque submeteu aquelas pessoas, aproximadamente, vamos dizer aí, 20 pessoas, ao cárcere privado ali, naquele momento, fez disparos, atingiu duas pessoas, fez 2 vítimas. Uma delas era um funcionário da Petrobras que tinha passado num concurso recentemente, levou 2 tiros, ficou numa situação difícil, numa situação gravíssima, quase indo a óbito. Eu não acompanhei depois o resultado, porque também não saiu, me parece, nos jornais, pelo menos aqueles que eu estava tendo acesso. A vítima nunca é lembrada. A vítima não é lembrada, né? Ela é esquecida, inclusive, pela imprensa atual que nós temos por aí. Mas se o bandido fosse morto... Chegou a unidade do BOP, né? Isso foi em março desse ano, 2024. Chegou o BOP, ele fez tiro nos policiais do BOP, só que o BOP tem uma conduta operacional muito ajustada para esse tipo de ocorrência, né? Com reféns. E depois de uma negociação, que achei até que foi rápida, porque uma boa negociação, e se recomenda, quanto mais alongada, mais técnica essa negociação. Ela se encerrou em algumas poucas horas, talvez 5, 6, 7 horas, né?
teoricamente, foi uma ocorrência rápida. Ele se entregou. Bem, o que nós podemos dizer? Ele estava com tornozeleira eletrônica, isso não impediu que a Secretaria de Administração Penitenciária informasse a Vara de Execuções Penais que ele já estava fora do perímetro dele, que ele estava numa condição desconforme. A Vara de Execuções Penais, talvez pelo o acúmulo de ocorrências similares, não fez nada. Ou não teve estrutura para fazer nada. Só mais um processo. É mais um caso, né? É mais um caso. E as pessoas levam esse tipo de fato como sendo funcionários públicos. O funcionário público é aquele que chega, vou fazer um comentário jocoso, chega às 8, sai às 17. O que ele não consegue resolver aqui? Por causa do almoço, também a hora do almoço, a hora do cafezinho, deixa para o dia seguinte. Para amanhã. Então tem o João, tem o Pedro, tem o Manuel, tem o Ricardo, tem o Fernando, tem o Marcelo, tem isso, tem aquilo, todos na mesma situação. Mas não se tem tempo para tratar ou em lote ou individualmente desses casos. Nós podemos ter até um ou outro caso bem tratado, bem resolvido, recapturado. Mas se você tiver que fazer você já tem, as polícias têm um efetivo definido e cada vez menor, porque o pessoal está passando para a inatividade em razão do tempo. E eu não estou vendo tantos concursos onde novos policiais, e eu faço referência às duas instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, estejam sendo nomeados e prontos para o serviço. Então nós podemos dizer que temos cada vez menos, tá certo? Tendo cada vez menos, a sociedade tem cada vez menos segurança, menos estrutura, mais espaços descobertos. Se esses espaços são descobertos, quem que ocupa o espaço? Os delinquentes. O delinquente ocupa o espaço que a polícia não está. E é por isso que a sociedade sente essa insegurança toda. Então, nós tivemos essa ocorrência como sendo um exemplo que eu citei, onde a forma moderna de você trabalhar a reeducação, a reinserção social é essa. E você fica tendo essas duas instituições policiais fazendo um esforço hercúleo para neutralizar e prender o delinquente. Leva à justiça. São presos. A justiça, pouco tempo depois, já define que aquilo já é motivo, ou aquela pessoa já é motivo, para baixar terra, como se diz na boa gíria, no Corpo de Fuzileiros Navais. Ter o benefício da lei. Eles saem e cometem crime. Essas instituições, elas têm que voltar a fazer o mesmo trabalho que foi feito antes. Se já não tivesse muito trabalho, tem que refazer o trabalho que já foi feito. Então, nós podemos dizer que é enxugar gelo. Infelizmente, essas instituições elas se conscientizam que tem que enxugar o gelo. Porque se não enxugar o gelo, fica pior, né?